Campeonato Brasileiro tem Vasco e São Paulo, outro bom jogo da rodada. Esse jogo acontece em São Januário. O Vasco precisando da vitória, precisando voltar a vencer depois da derrota para o Santos lá na Vila. O Vasco, que tinha saído da zona do rebaixamento, voltou, é o 17º colocado e deve ir a campo contra o São Paulo com essa escalação que a gente vai colocar agora para vocês aí na tela. Ó. Dom Ramon Dias deve ter em campo, ó, Léo Jardim no gol. A defesa com Puma Rodrigues, Maicon, Léo e Lucas Piton. Maicon entrando no time, né? Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, esse trio aí que deu outra cara para esse time do Vasco. Marlon Gomes ou Payet, Gabriel Peck e Verratti. Esse o provável Vasco para esse jogo contra o São Paulo. Lembrando que o Medel tá fora, né? Por isso que o Maicon está entrando no time. O Rossi está com uma lesão na coxa, ainda está se recuperando dessa lesão, na parte posterior da coxa. Não joga contra o Vasco, mas deve estar à disposição para o próximo jogo do Vasco, tá? Contra o Flamengo, né? É o clássico contra o Flamengo? Isso, não? próximo do Flamengo Não, do Flamengo. O próximo do Vasco é o Flamengo, isso, né? Isso. Depois do São Paulo. Isso. Então ele deve estar à disposição para o próximo jogo. Essa é a boa notícia para o torcedor do Vasco. E o Fortaleza, então Fortaleza, não é contra o Flamengo, não. O Jair, que tinha sido expulso, né? Estava suspenso, mas o Vasco recorreu ao STJD. É coisa que só acontece no Brasil, tá? O Vasco recorreu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, conseguiu um efeito suspensivo. Então, vejam vocês, o Jair está à disposição para esse jogo contra o São Paulo. O que é que o Vasco fez de errado no jogo contra o Santos? Porque estava acompanhando esse jogo, o primeiro tempo do Vasco foi bom. O Vasco jogou melhor que o Santos, embora tivesse perdido o primeiro tempo por 2-1. Depois, no segundo tempo, a coisa desandou. O que o Vasco vinha fazendo ou não fez nesse jogo contra o Santos e que precisa acertar contra o São Paulo, né? Eu acho que é assim, ó, você vai jogando, você vai melhorando e você vai pegando confiança, Felipe. Ao mesmo tempo, às vezes pode ser que você se exponha em alguns momentos. E acredito que tenha acontecido isso e o Santos aproveitou muito bem com essa grande partida que fez o Soteldo, o Marcos Leonardo. Foi um grande jogo do Santos. Então você vê que essas equipes que estão na degola ali brigando, elas estão numa ascensão muito parecida, né? E nesse sentido da eficiência, que a gente vê às vezes no futebol, você acaba realmente já perdendo a condição de controle do jogo, que é o que o Vasco praticamente teve nesses jogos todos, né? E acabou realmente tendo depois que se expor um pouco mais e foi tomando seus gols até chegar na situação lá do Soteldo, que daí você também já perde a cabeça, já não está muito gostoso com o jogo. Mas igual você falou, ele não fez um mau jogo, porém vai gerar realmente um alerta porque a equipe ela tem sido, eu acho que muito bem equilibrada nesse ponto, porque o Ramon Dias quer, e é nisso que eles precisam hoje se recuperar. E esse jogo contra o São Paulo vai ser uma briga de meio campos, né, cara? Porque o meio do campo, a hora que ele encontrou esses três que realmente deu esse equilíbrio, lógico, o Verratti não tem nem o que dizer, o Rossi acrescentou muito, o Peck entrando no segundo tempo, mas o meio campo do São Paulo é o equilíbrio do São Paulo. E esse do Vasco também, para a gente poder ver agora até emocionalmente como que vai ser esse jogo, como que eles vão reagir desse jogo depois do jogo do Santos. E a dúvida no meio-campo entre o Marlon Gomes e o Payet, né? O Marlon Gomes é um jogador jovem, ainda em evolução, e o Payet já em outro estágio da carreira, aparentemente ainda um pouco fora da forma física, né, ideal. Você acha que o Marlon Gomes que as escalações, as prévias, apontam mais para uma provável escalação do Marlon Gomes? É o que você faria também, Gonza? Eu faria principalmente olhando para o São Paulo, porque o São Paulo não vai ter... Normalmente o Payet joga, né, pelo lado esquerdo para o meio ali, armando o jogo. Ele é um jogador que com a bola no pé todo mundo sabe do que ele é capaz, mas ele não tem a mesma capacidade de recomposição, realmente não tem. Ainda falta muito fisicamente para ele. E o São Paulo não vai ter o Rafinha. Então, provavelmente, o São Paulo deve escalar na direita o Natan, que é um lateral que vai, mas o Rafinha... Uma força absurda. O Rafinha guarda mais a posição, um cara mais experiente, sabe dosar, e o Natan vai. Então, eu acho que com a presença do Natan, o Payet vai ter uma dificuldade absurda de recompor ali pelo corredor do lado esquerdo. Então, eu acho que o Marlon tem mais juventude, tem mais força física para marcar e poder, quando o Vasco recuperar a bola,
Tem uma opção. E aí o Payet ficaria com uma opção ali para o segundo tempo, eventualmente, se o jogo estiver difícil, uma bola parada, né? Um cara mais experiente, mas eu começaria com o Marlon muito em função da escalação do São Paulo. Sabe o que eu fico pensando, cara? O Marlon, na minha opinião, ele cresce muito quando ele joga por dentro, né? Na função de um camisa 8. Sempre quando ele é escalado, e ele foi muitas vezes escalado no Vasco, principalmente na Série B do ano passado, como quase um ponta pela direita, aquele meia pela direita. Eu acho que ele perde muito da qualidade de jogo dele quando ele é colocado para jogar na beirada, né? Ao passo que quando ele jogou na Seleção Brasileira, por exemplo, na função dele como um 8, ou quando, nas poucas vezes que ele é escalado no Vasco nessa função, acho que o rendimento cresce muito, né, Alex? E pelo que parece da escalação, né, a impressão é de que ele vai jogar, só que deve estar invertido aqui, né? O Peck deve jogar aqui na direita e o Marlon Gomes lá na esquerda. De que ele vai jogar de novo nessa... O que é interessante do Marlon? Ele, se for ver, ele também não teve muita sequência para ser titular e ir se firmando cada vez mais. É um belo jogador, ele é dinâmico, né, Felipe? A questão dele jogar às vezes aberto, você pega um São Paulo, que tem esses dois laterais hoje, mas eu acho que mais do lado esquerdo que eles são mais construtores, né? Os dois. Só que o Natan, ele tem essa força realmente, só que ele é um pouco mais... ele não é tão construtor, né? Ele é muito mais marcador. Então aí pode ser, lógico que se o Payet for jogar tem que ser lá, mas aqui tem que ter alguém para ajudar o Pumita aqui, na verdade. Porém, eu acho que o Marlon Gomes, aquele negócio, chega uma hora que o atleta ele tem que entrar em campo. No meio desse jeito ele não vai jogar. E pode ser que nessa dinâmica, realmente, pro lado que ele jogar, eu acredito que ele também tenha características para ajudar sim, Felipe. Aí é só o jogo, porque hoje ele jogando também, de repente, no Vasco mais equilibrado, imagina ele do lado do Paulinho, um vai, o outro fica, precisa sincronizar isso, né, para saber como é que faz. Fica um lado fortíssimo. Vamos dar uma olhada na provável escalação do São Paulo para o jogo lá de São Januário. Dorival Júnior deve escalar esse time aí que a gente